Irmãos, nós começamos a tratar sobre a igreja, né? E aí já vimos o que é a igreja, já definimos aí sobre a visão bíblica, de diferenciação entre instituição, entre o prédio e a igreja na visão bíblica. E trabalhamos aí sobre quantas igrejas. E na semana passada, ainda tratando sobre quantas igrejas, nós ficamos de continuar aí o processo e entender um pouquinho, de modo didático, o estudo sobre a própria igreja de Cristo. Para isso eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 12, que nós estudamos aí recentemente. E aí nós vemos dois textos em especial, né? O capítulo 12 eu vou ler depois o verso 23, mas volte aí um pouquinho, capítulo 10, verso 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Vamos ler juntos? Diz assim, pois, a palavra do Senhor nosso Deus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aqui o contexto mostrando que a obra de Cristo nos dá acesso ao Pai, mas que essa obra de Cristo nos dá acesso ao Pai para que vivamos uma vida congregacional, ou seja, de estar congregados, juntos, a ideia de estar em igreja, né? E por isso é minha responsabilidade estar junto com a comunidade dos santos para, através do novo e vivo caminho aberto de Cristo, me aproximar com um coração sincero diante de Deus. Um outro texto que eu quero relembrar com os irmãos, então, Hebreus 12, que trata aí no verso 23, depois que ele está falando sobre o progresso da redenção, dentro desses argumentos que ele usa, no verso 23 ele vai nos apresentar uma relação tratando da igreja. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim, e ele está falando da Universal Assembleia, que é o finalzinho do verso 22, né, tratando desde a época de Moisés, mostrando que isso sempre foi, a igreja é sempre igreja desde sempre. E aí no verso 23 ele ainda acrescenta, além de ser a Universal Assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados onde? Arrolado nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Então, segundo o autor aos Hebreus, existe uma Assembleia Universal e existe uma igreja dos primogênitos arrolados no céu. Com isso, nós chegamos a uma distinção aí no estudo sobre a igreja, interessante, que distingue aquilo que nós chamamos de igreja invisível da igreja visível. Então, a igreja invisível é aquela constituída pelo número total dos eleitos de todos os tempos, né? Que é o comum dos eleitos, a totalidade dos eleitos, que aqui é traduzido por primogênito arrolado nos céus. Aqueles que Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já os predestinou e o escolheu para si. Então a igreja invisível refere-se a todos os crentes de todos os tempos que Deus já arrolou e já separou, cujo nome, segundo o livro de Apocalipse, está registrado no chamado livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. É esse rol que nós estamos falando. Existe um rol com o nome de todos aqueles escolhidos antes da fundação do mundo, que constitui o número total dos salvos. Ninguém vai ser acrescentado, ninguém vai ser retirado, segundo os princípios da palavra do Senhor, e que forma, então, o rol da chamada igreja invisível.
tem nome de gente lá que muito provavelmente nem nasceu, né? A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas pensando aí que ainda teremos algum tempo, então tem gente, talvez eleitos, que ainda nascerão, mas que o nome já está arrolado na igreja dos céus, ou seja, na igreja invisível. Porque nós temos argumentos bíblicos para fundamentar que esse rol Deus já estabeleceu antes mesmo de todas as coisas. Né? Fruto da soberania, do cuidado de Deus. E a igreja visível é constituída por todos os membros da igreja universal, da Assembleia no mundo, né? Que são os crentes fiéis, aqueles que estão vivendo a igreja agora, que estão vivos e que estão servindo, amando, né? E andando com Cristo agora, que está dividido em igrejas locais. Então nós hoje fazemos parte tanto da igreja invisível, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, fruto da eleição de Deus. Então, mesmo quando você ainda não havia recebido o chamado, a graça do chamado da conversão, você já fazia parte dessa igreja invisível, mas você nem sabia. Né? Por exemplo, eu me converti na transição de 16 para 17 anos, então até os meus 16 anos eu já fazia parte da igreja invisível? Invisível? Sim, antes de eu nascer já fazia parte dela. Só que eu não sabia. Aí Deus me alcançou, me converteu, me chamou nessa fase aí da adolescência. Aí a partir daí eu professei a minha fé, recebi o batismo de Cristo, e além da igreja invisível, eu comecei a fazer parte da igreja visível, que é aquela que está aqui hoje. E que tem como parte dessa igreja todos os outros crentes espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ok? Então, e Deus trata dessa forma, tanto com os arrolados no céu, quanto aqueles da congregação universal. Uma outra divisão que podemos fazer, para aprofundar um pouco mais sobre o estudo, né, sobre a eclesiologia, sobre a igreja, né, que vou ver a partir, é não só apenas da igreja invisível e visível, e que dá um estudo interessante, mas como eu citei aqui, você vai pegar todos os textos referendados, que referendam a soberania de Deus na escolha daqueles que Ele resolveu salvar para a sua própria glória. Então aí você tem a base para a igreja invisível. E depois da igreja visível, todos aqueles que atuam durante a nossa vida. Mas, outra divisão aí que é feita é dividido em igreja militante e igreja triunfante. Vamos imaginar aqui, antes da fundação do mundo, então Deus já escolheu aqueles que fazem parte dos seus eleitos. Essa é a igreja invisível. Num determinado momento da história, aqueles que tiveram seus nomes registrados antes da fundação do mundo, vieram à vida. E vindo à vida, quando foram vocacionados ou chamados ou convertidos pelo Senhor, passaram a ser membros da igreja visível. E enquanto estavam atuando na igreja visível, faziam parte da igreja chamada militante, que está trabalhando. Quando esse irmão morre, ele deixa de fazer parte da igreja visível, mas nunca deixou de fazer parte da igreja invisível. Ele deixa de fazer parte da igreja atuante ou militante, mas ao mesmo tempo já é agregado à igreja triunfante, que refere-se então às almas em especial daqueles que já partiram e que estão na presença do Senhor, aguardando diante do trono de Deus, conforme Apocalipse nos diz, o dia final, onde serão ressuscitados, receberão corpos transformados, para ir depois viver a igreja triunfante eterna, vamos assim dizer, que é a igreja invisível, porque essa não tem nem início, tem fim. Teve o início com a determinação da eleição de Deus, mas não terá fim. Então vamos entender um pouquinho mais aqui. Igreja militante.
constituída pelos crentes, pelo mundo inteiro, que militam contra as forças do mal para cumprirem a missão que o Senhor designou a toda a igreja. É a parte da igreja que está na terra lutando e anunciando o Evangelho. Dá uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 6. Né? Essa atuação contra as forças do mal, né? Como parte da igreja. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Mesmo enquanto nós estamos aqui, nós estamos lutando contra as forças do mal. Então, nós estamos militando contra esses principados, essas potestades, os dominadores do mundo tenebroso, porque como luz do Senhor e parte da igreja visível e da igreja atuante, militamos contra toda essa ação do mal em dificultar o cumprimento das funções da igreja visível. Tudo bem até aqui? E a outra divisão que pode ser feita, a igreja triunfante, que constitui todos os crentes que atuaram na igreja militante, e portanto já fizeram parte da igreja visível, e que agora já partiram para a glória celestial. E é a parte da igreja que já está no céu com o Senhor, conforme diz Apocalipse 7. Dá uma olhadinha lá em Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, verso 9. A visão de João, ele diz assim: depois dessas coisas eu vi, e eis o quê? Grande multidão que não podiam enumerar, só de judeus. O que está escrito aí? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, adorando a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, existe uma igreja que já está lá, sendo confortada e consolada, e depois esta igreja triunfante é a que permanecerá por toda a eternidade sendo apacentado pelo Cordeiro, ou seja, o próprio Cristo, o pastor supremo, o grande pastor das ovelhas. Ótimo. Então nós podemos dividir igreja invisível, visível, militante e triunfante. Tá, qual que é a importância desse negócio, pastor? Você que foi alvo da eleição de Deus, você faz parte da igreja antes da fundação do mundo e até quando? Até a eternidade. E pesa sobre você, conforme nós vimos lá em Hebreus 10, 25, enquanto estiver vivo,
fazer parte da igreja visível e de atuar na igreja militante. Você pode até se revoltar. Eu não vou mais para a igreja. Mas você ainda continua como parte da igreja. Ah, não vou trabalhar mais na igreja. Você pode até ser boca dura, não tem problema. Mas espiritualmente você ainda faz parte da igreja. Porque é o corpo de Cristo. Se você não congrega, se você não atua, se você não milita, você é um rim que está parado. Não é assim que Paulo fala? Somos parte do corpo. Você é um rim lá que está precisando lá de hemodiálise, vai. Mas você ainda é igreja. Então, o que Deus espera? É que enquanto nós estivermos vivos, porque depois que morrer nós vamos estar na glória, não vai ter jeito de você ficar lá, né? Reclama, não quero participar, vou ficar em casa. Não tem jeito. Mas enquanto você está aqui, que é responsabilidade sua, entender que Deus, antes da fundação do mundo, já te arrolou no rol dos membros da igreja invisível. E que Ele espera de você é que enquanto estejamos na Universal Assembleia da igreja visível e militante, você faça parte. Porque Deus te constituiu sacerdote e reino. Volta um pouquinho aqui as suas folhas em Apocalipse, para o capítulo 1, verso de número 6. Eu vou ler o 5, né? Lembrando que a gente vai começar uma sequência de sermões aqui em Apocalipse hoje, viu, irmãos? Se você não acompanhou o estudo, está gravado o estudo sobre Apocalipse, lá os comentários, é só assistir. Se você já acompanhou, já sabe, agora vamos ver isso numa perspectiva de aplicação expositivas para você. Não só o estudo bíblico, mas uma aplicação expositiva. Hoje nós vamos só tratar dos 3 primeiros versos no culto da noite. Mas então hoje, aproveitando, vou ler aqui os 5 e os 6 contigo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, o que ele fez? Nos libertou dos nossos pecados. E, uma partícula aditiva aqui, o que mais que ele fez? Nos libertou dos nossos pecados, para você viver a sua vida de acordo com a sua vontade, fazendo tudo aquilo que der na sua cabeça e não seguindo o padrão que ele mesmo estabeleceu para a sua igreja. É isso? Não. E nos constituiu reino. E que mais? E sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Volta um pouquinho mais a sua Bíblia aí para Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Como parte da igreja visível e da igreja militante, porque depois que você for para o céu não tem mais o que você fazer aqui pelo Senhor. O que você tem que fazer pelo Senhor é enquanto você está aqui. Tudo bem? Então, enquanto você está aqui, você está vivo, é aqui que você vai fazer aquilo que Deus espera que você faça. Depois que você morreu, você vai estar na igreja triunfante. E o Senhor diz que vai nos retribuir cada um segundo as nossas obras. Existe essa promessa de galardão, nós não podemos desprezar. Você vai ser salvo? Vai, mas vai ter um julgar quanto às suas obras. Isso nós também cremos, isso está no padrão da nossa confessionalidade. Mas enquanto você está aqui, nós vimos que Ele te constituiu, aquele que te amou, aquele que te livrou do seu pecado, Ele te constituiu reino e sacerdote para Deus. Não é isso que nós não acabamos de ler? Lá em Apocalipse 1, 5 e 6. Aí veja agora 2 de Pedro 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres o quê? Sacerdócio santo. Com que finalidade? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a quem? A Deus.
Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Entendendo o que é igreja e que nós fazemos parte desta igreja pela ação soberana, monergista de Deus, através do seu Filho que nos amou e nos constituiu o reino e sacerdote, enquanto estamos nessa era, irmãos, enquanto estamos vivos, pesa sobre nós a responsabilidade como sacerdote de sermos sacerdotes santos. E ao mesmo tempo que apresentem a Deus ofertas agradáveis a Ele, ofertas, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, até o dia em que você for promovido do sacerdote da igreja visível militante para a igreja triunfante. Só lá que é a aposentadoria. Aqui, você é sacerdote. Para apresentar a Deus um sacrifício espiritual agradável. Então, o crente, aquele que se diz crente, que diz que crê em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, mas despreza a igreja que ele estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, não entendeu nada. E aquele que não atua nessa igreja visível e militante da maneira que o próprio Deus estabeleceu, segundo os dons que Ele te concedeu e as funções que Ele te concedeu, para que dentro daquela hierarquia, né, de funcionalidades, todo o corpo seja edificado e conduzido ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento em Cristo, o que você está fazendo? Você está sendo alguém não apenas negligente, mas que está desprezando aquilo que Deus te constituiu. E aí, se você deixa de congregar ainda, você consegue piorar ainda a sua situação. Porque além de desprezar aquilo que Deus te deu, ou a constituição, aquilo que te foi otorgado como sacerdote, você está desprezando agora aquilo que Cristo fez para te dar esse livre acesso ao trono de Deus através da vida congregacional, por isso não deixei de congregar, na apresentação de uma adoração, de um sacrifício, de um serviço litúrgico, santo, espiritual e agradável a Deus. Desprezar a igreja visível é desprezar a igreja como um todo, a invisível, inclusive triunfante, e desprezar aquele que antes da fundação do mundo te arrolou nela e que te constituiu reino e sacerdote para servi-lo e para viver como representante dele enquanto dos seus dias nessa era presente. Dá para entender isso, irmãos? Só se eu desenhasse literalmente, né? Então, o que eu quero dizer para você é que quando mais nós estudamos sobre a igreja, nós entendemos o grande privilégio que é em fazer parte dela e exercer a função ou os dons que o próprio Deus nos deu, visando a edificação do todo, investindo na comunhão dos santos, na fraternidade, na perseverança, e obedecendo aquilo que o próprio Deus instituiu dentro da funcionalidade, das funções dessa igreja, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, funções específicas para o nosso aperfeiçoamento. E que demonstra a nossa fidelidade, a nossa obediência e, acima de tudo, a nossa submissão e sujeição a Deus. Se levantar contra a igreja de Cristo é se levantar contra o próprio dono dela, que, como nós já estudamos, é o cabeça e a cabeça da igreja.
Logo, estudar sobre a eclesiologia, sobre a igreja, reforça a ideia, primeiro, de todos os benefícios recebidos no estudo da soteriologia sobre a salvação, que já foram aplicados sobre nós, e que deve nos conduzir a vivermos os nossos dias aqui, nessa era, na era presente, cientes de que eu sou membro da igreja invisível e eterna. E que como representante dele aqui, nesse momento, nessa geração, nesse contexto, nessa realidade, eu não posso negligenciar aquilo que o próprio Deus me constituiu. E me constituiu, a mim e a você, como sacerdotes. Isso nós temos batido forte nessa tecla há muito tempo já. O pastor não é o único sacerdote, você também o é, igual parte. A única coisa que nos distingue são funções que o próprio Deus atribuiu, chamando cada um para funções específicas. E dentro da função pastoral me colocou como aquele que te preside, que vela pela tua alma, que vai prestar conta diante de Deus. Mas não exclui a sua responsabilidade pessoal como sacerdote que você é de Cristo, de viver uma vida santa, por isso é um sacerdócio santo, de apresentar a Deus um serviço espiritual e agradável a Ele. Se entendermos isso, irmãos, a igreja visível e militante será uma bênção em nossa vida, pois nós exerceremos as funções e dons que o Senhor nos deu, de modo a apresentar a Ele esse sacrifício espiritual agradável, glorificar o nome dEle, enquanto nós convivemos em comunidade e dos santos, ou a fraternidade daqueles que o Senhor chamou para si. Isso é importantíssimo, porque hoje nós vivemos um contexto onde as pessoas desprezam a igreja, pensando que desse modo ainda podem se constituir fiéis a Cristo. Se levantar, desprezar a igreja de Cristo, é desprezar o próprio Cristo, porque a igreja é o corpo dele. Tranquilo? Então saiba que Deus, na sua graça, te chamou para você ser atuante enquanto da igreja militante, durante todos os dias da sua vida, irmãos, para que através disso, você se apresente ao mundo como sacerdote que é, porque Deus te constituiu nessa qualidade. Para que você, como representante dele, o glorifique, não só no serviço litúrgico, quando nos reunimos para adorá-lo, mas no seu dia a dia lá fora, nos seus relacionamentos, nas suas atividades profissionais, laborais, comerciais, mercantis, familiares, sociais, de interação com tudo e com todos. Você é o sacerdote. Deus assim te constituiu. Ele te amou, te livrou dos seus pecados para isso. Então não despreze aquilo que Deus te constituiu e nem a igreja que Ele estabeleceu e que de um modo especial te reuniu para que através dessa célula da igreja, total, nós possamos, na igreja local, estarmos de fato apresentando um sacrifício espiritual agradável ao nosso Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma pergunta sobre essas divisões que estudamos? Tranquilo? Dito isso, vamos começar aqui uma outra questão sobre a característica, então, dessa igreja visível e dessa igreja militante. Vai ser o nosso foco. Tá? Qual que é a característica dela? O que caracteriza uma igreja verdadeiramente cristã? Então, uma verdadeira igreja de Cristo é caracterizada por aquilo que nós chamamos das marcas
e também das funções. Nós vamos subdividir aqui, hoje nós vamos começar simplesmente falando sobre marcas da igreja. Respondendo de um modo bastante explícito, então vamos dizer assim, o que caracteriza uma igreja cristã? Você poderia falar assim, pastor, algumas questões arquitetônicas podem caracterizar uma verdadeira igreja cristã. Você vai ver que até essa sua colocação não é tão absurda, né? Mas tem gente que fala assim, uma igreja cristã tem que ter uma cruz. Eu conheço um monte de igreja que tem cruz e não é uma verdadeira igreja de Cristo. Né? Uma verdadeira igreja de Cristo tem que ter uma torre. Eu conheço um monte de prédio que tem torre e também não é isso que caracteriza aquilo como cristão. Mesquita também tem lá as suas torres. Né? Tem que ter sino. Né? Historicamente, muitas vezes, nossa, uma igreja cristã não tem sino. Então, permita-me um parênteses aqui antes de entrarmos propriamente no tema, que não são esses tipos de características que você deve procurar numa igreja. É lógico que as questões arquitetônicas podem servir como um adendo, né? um ponto para te conduzir a entender que aquele ali, pelo menos hipoteticamente, se faz uma igreja cristã, mas o que eu estou falando de marca é questão da essência dessa igreja. Nós já falamos aqui outra vez a questão do layout, né, que nós temos na igreja presbiteriana aqui, Real Aliança. Você não vai encontrar em todas as igrejas. Mas, por exemplo, a mesa que a gente usa para fazer a celebração da Santa Ceia, ela tem uma posição central dentro do layout aqui do nosso salão de culto. Pastor, por que não pensa a mesa, põe num canto, ou desmonta esse trem, só põe no primeiro domingo? Porque nós queremos dar a entender que a mesa do Senhor, quando celebramos a ceia, tem uma posição central no culto. Porém, ela está abaixo do púlpito, que também é central e elevado, para te dar a ideia de que o ministério da palavra é exaltado nesta igreja. E de que a celebração da Santa Ceia está submissa àquilo que a palavra ensina. São detalhes, mas não é disso que nós vamos tratar como marcas da verdadeira igreja. Você vai encontrar igrejas fiéis que não têm esse tipo de preocupação. Mas, na maioria das igrejas que desprezam a mesa como símbolo da comunhão e desprezam o púlpito como símbolo da autoridade do ministério da palavra, geralmente essas igrejas elas vão faltar as outras marcas essenciais. Porque geralmente a palavra já não tem mais centralidade dessa igreja. A mensagem profética já não é mais utilizada nessa igreja. Deu lugar à mensagem motivacional. A igreja passou a ser um auditório apenas. Onde o coaching, ou líder, ou guru, né? Ou os marçais da vida, né? Dentro da questão religiosa, não estou entrando na questão política aqui, tá, irmãos? Mas dentro da questão, se coloca como o guruzão que vai ensinar você a ter sucesso, seja financeiro ou seja espiritual. Geralmente é isso. Você pode... A pessoa que despreza, geralmente já caiu nesse padrão. Mas não são dessas características que eu vou falar, dessas marcas que eu vou falar. Também, historicamente, você que estudou um pouco de história, deve se lembrar que ainda no Brasil Império, foi feito um tratado de livre comércio e navegação entre Portugal e o Império do Brasil com a Inglaterra.
Lembra disso? Estudaram isso? Ai, pastor, faz tantos anos. Lembra disso? Dentro desse tratado de livre comércio e navegação com os ingleses, o que se foi pontuado nesse documento? É um documento interessante. Hoje, com a internet, é fácil você achar. Se achar depois, se tiver um tempo aí da meia-noite às 6 lá, você dá uma lida. O que fala esse tratado? Como se trata de Portugal, uma nação católica, com um tratado de livre comércio e navegação com a Inglaterra, já uma nação protestante, então nesse tratado, além das questões mercantis, de exportação e importação, que tipo de produto quer ser tratado, das negociações e tudo mais, câmbio e piriri, eles tratam de um capítulo específico sobre as questões religiosas. E aí, no tratado, o tratado é de 1810. No tratado foi colocado que os ingleses, por serem protestantes, dentro desse livre comércio e navegação, poderiam vir para o Brasil, estabelecer-se aqui no Brasil, e eles teriam liberdade religiosa, porque o Brasil até então era de confissão católica, mas eles teriam liberdade religiosa para externar a confissão de fé deles, ou seja, prestar o culto a Deus conforme a linha deles. Desde que, o tratado que vai determinar, que eles não evangelizassem ninguém. O Brasil é católico, você é protestante, você vem aqui, você pode adorar o seu Deus dentro das suas características litúrgicas, mas não pode evangelizar ninguém. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto. Se vierem várias famílias de ingleses e constituírem uma colônia, vocês podem desenvolver a espiritualidade de vocês? Podem. Podem construir lá um ambiente que vocês vão apresentar esse culto? Pode. Desde que esse lugar não tenha características de templo. Estava lá no tratado. E o que seriam essas características de templo? Não pode ter torre, não pode ter sino e não pode ter cruz. Então, quando os primeiros protestantes chegaram no Brasil, não com o objetivo de evangelizar brasileiros, porque era proibido, mas para estabelecer comércio e navegação, né? Eles chegaram aqui com essas proibições do império. E é por isso que o protestantismo brasileiro, porque o império só vai cair, né, depois de outras décadas, eles abraçam essas características. Fica fazendo parte do senso comum. Outro detalhe que o tratado não permitia é que os pastores usavam roupas clericais, que os distinguissem como clérigos, como pastores. Você vai para a Europa, em especial, uma igreja protestante, reformada, você vai ver os pastores pregando com togas e usando gola clericais. É diferente, a gola clerical protestante é só aquela que aparece a coisa dela. A católica, a gola clerical, ela aparece em todo o colarinho. Então havia já essa distinção. As pessoas na Europa, desde a Reforma Protestante, que começaram a usar essa distinção da roupa para mostrar quem era o pastor, quem não era, pela gola se conhecia o clérigo. Pela gola você conhecia o clérigo, se ele era católico ou se era protestante. Mas quando veio para o Brasil, o Tratado de Livre Comércio e Navegação proibiu isso. E isso entrou dentro da característica da igreja, de certa forma, que hoje, por exemplo, os pastores não usam roupas clericais. Geralmente usa lá a gravata ou o paletó e tal, mas não usam. Mas por quê? Porque isso historicamente é proibido? Não, é porque entrou dentro da cultura nossa. Por que as igrejas, com exceção aquelas que vieram já no início da proclamação da República, então essas já vão ter características de templo.
Mas aquelas que começaram, não tem. E mesmo se tem torre, geralmente não tem sino e não tem cruz. Só as igrejas mais novas, do período da República para frente, que quando foram construídas, que algumas delas acabaram assumindo aí características de templo. Mas até hoje, você pega a arquitetura moderna para igrejas evangélicas no Brasil, é diferente de todo o resto do mundo. Chega para um arquiteto e fala assim, eu quero construir uma igreja presbiteriana. Faz para mim um desenho, um projeto aí, numa fachada dessa igreja. Muito dificilmente ela vai ter característica de templo. Vai parecer mais um fórum, vai parecer mais um prédio como o nosso aqui, um supermercado. Vai parecer qualquer coisa, menos igreja. Tá? Por conta dessa questão histórica. Amanhã depois, se formos construir um lugar, ou se formos comprar aqui, reformar, se assim o senhor... vamos dar uma cara mais de templo aqui. Teríamos problema se amanhã depois inventasse fazer uma torre? Pôr uma cruz? Não. Teria problema? Vamos pôr sino? Vamos. Teria problema? Não. Ou o pastor vai começar, em alguns momentos, a usar a glória clerical, que eu tenho lá. Né? Inclusive uma delas não me servia já há muito tempo, ficou para Samuel já. Né? E não tem problema. Só que não são dessas marcas que eu estou falando, ou que nós vamos começar a falar. Isso são apenas símbolos, detalhes. Ana Maria. Como que era usado os sinos inicialmente? Para chamar o povo para o serviço cultico. Quando iniciou os sinos, inclusive dentro do contexto protestante, era simplesmente isso. As pessoas não tinham relógio, as pessoas não tinham celulares, as pessoas não tinham despertadores, acordavam de madrugada para tratar das questões lá, tirar leite da vaca, jogar comida para as galinhas, e tarará. Era muito comum o cara simplesmente estar tão atordoado com as atividades comuns do dia a dia, que ele, meu Deus, hoje tem culto, ai meu Deus, é hora do culto matutino. Então os sinos eram tocados geralmente uma hora antes dos eventos, dos cultos, das atividades da igreja, para que o povo hoje tem culto. Desse tempo do cara se ajeitar, e depois era tocado minutos antes para mostrar o início da atividade litúrgica. Então era simplesmente, assumiu o lugar do Antigo Testamento do chofar, do atalaia, que estava lá para o povo vir adorar. Em vez de pôr um caboclo com uma trombeta em cima do telhado da igreja tocando lá, usavam-se os sinos. Mas esses sinos, então essa metodologia, ou esse instrumento, né, para chamar a atenção, era usado tanto por protestante católico, como é usado por outras religiões, né? Hoje, aí depois com a invenção dos alto-falantes, então os sinos praticamente deixar lugar, usa-se o alto-falante ou o sino eletrônico, né? Que é o caso que nós temos aqui no bairro, aqui na igreja católica, aqui nós temos um sino eletrônico. Tanto é que o relógio que você tem lá na torre, lá, pelo amor de Deus, se você for acompanhar aquele negócio lá, você perde tudo. Porque está sempre atrasado, sempre parado, sempre não sei o quê. Mas independente se o relógio está parado ou não, o som de hora em hora é emitido. Né? E como se fosse o sino batendo. Por quê? Porque é uma questão cultural e tal. Dentro do Brasil, por que as igrejas evangélicas nunca usaram isso? Resquício do tratado do livre comércio e navegação feito entre Portugal e a Inglaterra, ainda no período imperial. Mas eu conheço igrejas presbiterianas que têm sino. Se você for na igreja presbiteriana do Calvário, ali na região do Campo Belo, em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, eles têm toda uma estrutura, né, que lembra bastante um templo, de fato, e tem do lado, como se fosse uma torre com um sino. E os diáconos da igreja,
todo domingo pela manhã, 1 hora antes da escola dominical, vão lá e descem o braço naquele troço. E 5 minutos para iniciar, mesma coisa. Na época do seminário, ainda o reverendo Boanerges Ribeiro era o pastor titular dessa igreja. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá enquanto seminário, e o seminário fica a 1 quadra da igreja, e quantas vezes, ainda de manhã, ou fazendo a devocional, ou algumas coisas ali no apartamento do alojamento do seminário, éramos chamados a atenção pelos sinos da igreja presbiteriana do Calvário, e a gente brincava até quando o negócio estava muito forte lá, que o diácono estava meio bravo, né? Mas usavam-se, não tem problema nenhum. Mas veja, não são dessas marcas. Essas marcas podem ajudar, facilitar você a identificar. Coisa que, por exemplo, a gente faz hoje com as placas que a gente põe, né, na frente da igreja, porque se alguém olhar para esse prédio aqui, nunca vai imaginar que aqui funciona uma igreja cristã, e ainda mais de cunho reformado ou que seja presbiteriana. Você olhando pela fachada aqui do nosso prédio, você acha que pode ser qualquer coisa menos igreja. Mas veja, isso não é isso que faz da igreja a verdadeira igreja de Cristo. São marcas mais profundas. E essa que eu quero, pelo menos, citar aqui para os irmãos, e a gente depois vai começar a referendar cada uma delas. Então, a verdadeira igreja cristã ela é caracterizada pelas marcas da verdadeira, que são 3. Primeiro, pregar e ensinar os oráculos de Deus para o ajuntamento e aperfeiçoamento dos santos. Eu estou usando a terminologia da confissão de fé, tá bom? Então, o que acontece? Qual que é a primeira marca da verdadeira igreja? Fidelidade no ensino e na pregação. Fidelidade bíblica. Nós vamos depois referendar isso. Segunda marca da verdadeira igreja: administrar os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, batismo e santa ceia. Fidelidade na ministração dos sacramentos. E nós vamos tratar disso. Inclusive tem um assunto interessante quando falarmos desse ponto aqui, né? Que é sobre, por exemplo, a Santa Ceia, que foi instituída inicialmente. Quais eram os elementos da Santa Ceia na Bíblia? Pão e... Tá. Aí alguém questiona, por que nós não usamos vinho, pastor? E usa-se o suco. Então, quando for tratar disso aqui, nós vamos discutir, tanto biblicamente, a fidelidade e o porquê, quais os amparos bíblicos que nos permitem, dentro do contexto que vivemos, de utilizar o suco e não o vinho propriamente, né? Até falando rapidamente sobre isso, o Samuel e a Heloísa estão em São Paulo agora, né? E aí estão frequentando as igrejas de lá. E geralmente as igrejas da capital, todas elas usam vinho na ministração da Santa Ceia. E aí o Samuel ainda não tinha chegado, né? Naquele primeiro mês, ele foi um dia um pouco mais à frente. A Heloísa já estava. Aí a Heloísa me ligou no domingo, que participou do culto. Pai, que coisa horrível. Que situação constrangedora que eu passei. O que foi, Lulu? Fomos no culto na hora que eu não sabia, né? A vida inteira participando. Pum, na hora que eu virei, era vinho, pai. Um gosto horrível, pai. Não sei o que, tarará. Então, é experiência. E nós que estamos acostumados, se eu realmente colocar aqui na próxima ceia uma golada de vinho para você vai certamente estranhar. Então, na hora que a gente for estudar isso, nós vamos trabalhar com essa distinção e quais os amparos bíblicos que temos para fazer essa modificação. Tá bom? E a terceira marca, irmãos, que é da disciplina eclesiástica. Mesmo sendo nós todos sacerdotes em Cristo Jesus, o Senhor instituiu em sua igreja uma hierarquia de funções para, inclusive, presidir e para nos conduzir
a andarmos em fidelidade ao primeiro ponto, que é a palavra de Deus. Quando eu digo que nós todos somos sacerdotes, é importante dizer, e você não pode entender, que significa que todos somos pastores. Porque só estes foram de fato vocacionados, chamados, preparados, provados, aprovados, ordenados e enviados para uma função específica. Então hoje o que acontece? Fala, a nossa igreja diz, sacerdócio universal dos crentes. Maravilha, é uma doutrina bíblica. E nós referendamos, ensinamos e aplicamos. Mas isso não faz de você um pastor. Para exercer a função pastoral. E mesmo quando a Bíblia diz pastoreai-vos uns aos outros, não é no exercício da função pastoral, mas sim no cuidado fraternal que temos que ter uns com os outros, como sacerdotes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso precisa ficar claro. Nós vamos estudar isso para referendar essas 3 marcas da verdadeira igreja. Pregação fiel das Escrituras, administração correta dos sacramentos e aplicação ou administração da disciplina eclesiástica. Tudo bem? Semana que vem, se Deus permitir, a gente começa a tratar individualmente de cada um desses pontos. E aí tratando dos textos e das particularidades de cada um. Essas 3 marcas são essenciais. Se faltar uma dessas marcas, a igreja pode ter cara de templo, a igreja pode ter torre, pode ter cruz, pode ter sino, o pastor pode usar toga, gola clerical, o layout do templo pode ter a mesa aqui no centro, o púlpito elevado e central, mas se ela não tiver essas 3 marcas, apesar de ter todos esses outros símbolos, ela não é uma verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ficou claro isso, irmãos? Pode. Alguma pergunta antes de nós passarmos para o encerramento? Pois não, Diácono Adilson? Sim, isso não tem, seguia e rigidamente, inclusive. Uma igreja extremamente reformada, liturgicamente, tudo mais, teologicamente. Aqui nós não temos isso também, mas quem já frequentou outras igrejas vai se lembrar da sirene da escola dominical. Ou às vezes até um sino mesmo. Eu já fui em igreja, por exemplo, para dar o sino que estava faltando 10 minutos para acabar a aula, né? Passava um diácono com um sino de mão, assim, ó, plim, 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 para avisar as classes. Já viram isso? Eu já vi. Igrejas mais antigas. Depois, por exemplo, a igreja de Barretos, onde eu me converti, igreja de Matão, que eu pastoreei, qual que era o sinal? Era uma campainha que tinha lá, um berro miserável, lá, você um bode quando você pisava na cabeça dele. Tá. Já viram isso? Aqui eu acho que na Central usava isso, apesar que lá, como foi mudado para cá, era bem fraquinho, mas usava. Tinha um diácono que ia lá, o cara lá, metia o dedão lá para avisar, e quando ele queria ir embora cedo, ele punha o dedo lá e esquecia aquele trem até alguém fala, tá bom, já ouvimos, né? Então veja, que essa sirene substituiu o quê? O sino. Né? Se resolver usar o sino, não tem problema nenhum. Da mesma forma que usa a sirene, porque isso aí é circunstância para facilitar o andamento ali das atividades da igreja. Tá bom?